pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Cristã, o seu lugar de aprendizado. Nós estamos no nosso curso de Gestão da EBD com foco em resultados e hoje nós estamos na nossa 9ª aula, que é a penúltima aula do curso, e é uma honra ter todos vocês até aqui com a gente. Deus os abençoe. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa o seu comentário aqui embaixo, compartilha com os amigos e irmãos. E o tema da nossa aula de hoje é sobre reformulando e estabelecendo prática. Vamos embora? Nós temos aqui o nosso mascote, seu gerente, e junto com ele o nosso cronograma da aula de hoje. Nós falaremos um pouquinho sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém por Neemias, o cenário atual, olhar crítico, traçar metas e objetivos, implementando melhorias, necessidade de padrões e execução e prática. Bastante conteúdo, não é mesmo? Então vamos embora! Vamos começar aqui abordando rapidamente um pouquinho sobre a história de Neemias e a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então vamos lá, eu vou ler o textinho que está escrito aqui com vocês. Quando Neemias fica sabendo da situação de Jerusalém e os que ali ficaram, seu coração se entristece muito. Ele lamenta por alguns dias, está lá em Neemias capítulo 1, versículo 4. Suas próximas atitudes são oração e jejum ao Deus do céu. O final nós já sabemos. O rei Artaxerxes libera Neemias para retornar à sua terra e começar o trabalho de reconstrução. Então, vamos lá. Vamos agora aqui fazer um comparativo com a história de Neemias e a reconstrução dos muros com o cenário atual. Neemias ele fica extremamente triste quando ele sabe do estado que está lá a cidade, o seu povo, e ele chora, ele se entristece, ele fica chateado com a situação, mas logo depois ele parte para a ação, que seria oração e jejum. E como consequência disso, como resultado disso, a gente vê que na história o rei libera Neemias para retornar à sua cidade, à sua terra, para reconstruir os muros, para trabalhar, para fazer o trabalho de reconstrução. E eu quero te convidar nesse momento a você olhar para o cenário atual que a EBD está inserida nos dias de hoje. Então, eu vou te convidar a você olhar, mas com um olhar crítico. E não somente aí na sua cidade, no seu bairro, na sua congregação. Olha para o Brasil como um todo, olha para o seu estado como um todo. Se a gente parar para observar, a evasão de alunos tem sido muito grande. A desvalorização do ensino genuíno da palavra tem sido muito grande. Tudo isso se cumpre também o que já está escrito e previsto na palavra, que nos últimos dias as pessoas procurariam para si mestres que falassem aquilo que elas querem ouvir, que ensinassem palavras e coisas que agradassem a elas. Então é natural que algumas pessoas se vão quando a palavra é pregada genuinamente. Mas isso não deve ser motivo para você desanimar, isso não deve ser motivo para você fazer de qualquer maneira o trabalho que Deus tem te confiado. Por isso que eu te convido com um olhar crítico no sentido de observar cenários de melhoria, oportunidades de melhoria. Quando eu falo crítico, não é para você sair criticando, não é para você sair murmurando. Crítico no sentido de observar oportunidades, tá bom? Só para a gente esclarecer isso. A gente tem que olhar para a EBD, orar, jejuar e começar a tarefa de reconstrução. Então, para onde que eu tenho que olhar com um olhar crítico? Para a qualidade das aulas. Será que as minhas aulas estão sendo qualitativas? E quando eu falo minhas aulas, eu não estou referindo apenas às aulas que eu leciono. Enquanto gestora, enquanto superintendente, eu preciso garantir que todas as minhas classes, juntamente com todos os meus professores, estão tendo oportunidades de lecionar e os meus alunos de receber uma aula de qualidade. O meu número de alunos e professores é compatível? Será que eu tenho uma classe aí? Vou falar classe infantil porque geralmente é que demanda mais esforço físico do professor. Porque crianças precisam de um cuidado a mais. Será que eu estou deixando uma classe com 20 crianças na mão de um professor sozinho para ele tomar conta? Como é que está a frequência dos meus alunos? Como é que está a qualidade dos meus materiais? Como é que está a qualidade das estruturas onde as aulas acontecem? Será que os ambientes transmitem o zelo e o cuidado que eu tenho pela obra? Ou será que eu preciso literalmente reconstruir algumas coisas? Eu te convido nesse momento a você fazer esse apanhado, olhar criticamente para esse cenário,
para você realmente enxergar. Ah, mas está tudo bom. Não, nunca está tudo 100%. Alguma coisa vai precisar aí de uma intervenção, de uma melhoria. Seja criterioso, seja crítico no sentido de olhar e observar o que pode ser melhorado. Depois da observação, oração e jejum, está na hora de planejar. Relembrando lá da nossa aula 3, vamos fazer o exercício de quantificar e qualificar o que nós queremos melhorar na EBD, que é a questão de traçar objetivos e metas. A gente já abordou esse assunto na aula 3, se você quiser relembrar, volta lá. A gente já abordou esse assunto também na aula 7, se você quiser dar uma olhadinha, depois relembra lá. Mas não deixe de traçar objetivos e metas. Uma EBD sem meta, sem objetivo, ela vai acabar chegando no final do ano sem saber o que plantou e sem saber o que vai colher. Precisamos planejar para poder tirar do papel e sorrir com os resultados que virão. E aí agora partindo para a parte de implementar melhorias na prática. Quando alguém se coloca à disposição de trabalhar em uma obra de reconstrução, sempre vai existir alguém para dizer que não vai dar certo, que não tem necessidade, enfim, os Sanbalates e Tobias de Neemias ainda agem em nossos dias. Então fica uma mensagem aí para nossa motivação. Estou fazendo uma grande obra de maneira que eu não posso parar. Vai ter gente te criticando? Vai. Vai ter gente que vai dizer que não vai dar certo? Vai. Vai ter gente que vai dizer que sempre foi desse jeito e por que que você quer mudar? Vai. Mas não pare. Faça a obra que Deus confiou às tuas mãos. Não desanime, siga em frente, Deus é contigo. Conte com a gente, deixe seu comentário aqui, compartilhe sua visão, sua dúvida, vamos trocar ideia, informação e vamos nos unir também para mudar a realidade do ensino bíblico na nossa geração. E agora eu quero falar com vocês aqui sobre a necessidade de termos padrões. Por que é tão importante falar de padrões? Porque uma melhoria bem executada é regida por padrões. Padrões são eles que garantem que todos os envolvidos no processo farão a mesma coisa e seguirão os mesmos passos. Lembra quando eu falei sobre hábitos e rotinas? Pois então, isso nos dá a certeza de que a probabilidade de atingirmos os resultados almejados seja muito maior do que se cada um fizer do jeito que achar melhor. E por que isso? Porque as pessoas são diferentes, pensam de maneiras diferentes, agem conforme seus próprios conhecimentos. Padronizar é a garantia de que estamos caminhando certo para atingir a meta. Quando eu padronizo, quando eu coloco lá, ó, todo mundo tem que preencher esse documento aqui para poder compra de materiais. Porque senão alguma classe pode requisitar muito material e a outra acabar ficando sem nenhum. Ou então um professor que tem um pouco mais de cuidado, um pouco mais de zelo, ele pode colocar lá na sua aula um pouco de dinâmica, um pouco de debate e o outro professor acabar só lendo. Quando a gente padroniza, quando a gente deixa claro que toda a equipe tem que fazer, tem que estar junto, remando no mesmo ritmo, a probabilidade da gente atingir o nosso resultado esperado é muito maior. E de maneira bem simplória, o que eu posso traduzir como padrão? Eu vou estar disponibilizando para vocês depois alguns documentos para vocês baixarem, onde vocês poderão preencher, onde vocês terão padrões para poder dar a partida, o start inicial, para vocês darem prosseguimento aí nas melhorias implementadas por vocês. Alguns padrões aqui que eu vou estar disponibilizando para vocês é o planejamento pedagógico anual, escala de professores, cronograma de eventos, ata de reunião pedagógica, livro de registro de tesouraria, que seria o planner financeiro da EBD, cadernetas de classe, planejamento de evento de formação continuada. Então, são padrões aqui que eu vou estar disponibilizando para vocês na aula 10, isso tudo vai estar disponível, tá? Na aula 9 é só para a gente conhecer, na aula 10 eu vou estar disponibilizando todo o conteúdo de forma gratuita. Isso tudo aqui é uma forma de você mapear e garantir que todo mundo vai estar aí no mesmo feeling, que todo mundo vai estar caminhando do mesmo jeito, com o mesmo sentimento, dando o mesmo ritmo na remada, na abraçada, para a gente chegar ao nosso objetivo final. Então, o planejamento pedagógico anual, você pode estar passando aí para o seu coordenador e estar montando junto com ele. A escala de professores, idealmente, deve ser feita pelo superintendente da EBD. O cronograma de eventos, você deve colocar aí também em pauta os eventos anuais.
A ata de reunião pedagógica, toda reunião pedagógica tem que gerar uma ata, pode ficar com o secretário essa responsabilidade. O livro de registro de tesouraria, que seria o nosso planner financeiro da EBD, fica com o tesoureiro. As cadernetas de classe também com o secretário. E o planejamento de evento de formação continuada pode ficar com o coordenador pedagógico ou contigo. Então, repare que através desses documentos aqui, desses padrões, assim chamamos, eu vou garantir que, independentemente de quem seja meu coordenador, de quem seja meu tesoureiro, de quem seja meu secretário, as coisas estarão caminhando da maneira que eu espero que caminhe, porque todos eles estarão seguindo os passos que devem ser seguidos. Porque cada tesoureiro tem sua maneira de trabalhar, cada secretário tem sua maneira de trabalhar. Quando eu padronizo o processo em si, não quer dizer que ele não possa ter ideias de melhoria, não. É super válido, é super ótimo que ele tenha ideias, que eles tenham ideias. Só que quando eu já dou o passo inicial, o caminho inicial, a rota inicial para eles, meu trabalho fica mais leve, o deles também, e a tendência é só melhorar. E aí entra naquele ciclo de melhoria contínua. Eu passo uma coisa que já está boa e as pessoas melhoram e aperfeiçoam cada vez mais aquilo que eu já passei para elas. E aí, agora para a gente finalizar, é preciso falar sobre execução, que é a necessidade de colocar em prática. Não basta só eu ficar triste que está ruim, não basta só eu orar e jejuar, embora isso seja de extrema importância. Eu preciso colocar em prática, eu preciso levantar da cadeira, levantar do sofá e começar a agir. Eu preciso marcar a reunião, eu preciso chamar os professores, eu preciso fazer evento de formação, eu preciso sair para comprar material, eu preciso colocar a mão na massa e pintar uma sala, preciso pendurar uma cortina, enfim, são N coisas que você precisa de fato colocar a mão na massa. Mas não desanime, você está fazendo uma grande obra e tenho certeza que isso vai ser muito gratificante no final. E para a gente terminar, Neemias 6,3 diz assim: Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Simplesmente não pare. Deus abençoe a sua vida e seu ministério. Até a próxima aula. Tchau, tchau.